Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. A seguir, Noção do Homem Sem Deus. Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso vídeo, na presença do Senhor. Vamos à nossa leitura de Deuteronômio. Estamos no capítulo 28 e agora estamos lendo a partir do verso 59. Diz assim, o Senhor tornará terríveis as tuas pragas, as pragas das tuas descendências, grandes e duradouras pragas, doenças cruéis e persistentes. Fará voltar contra ti todos os males do Egito e de que tiveste temor, e eles se apegarão a ti. O Senhor também fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Ficareis poucos em número, vós que eres como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos. Sereis desarraigados da terra a qual passais a possuir. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra, e ali servireis a outros deuses que não conhecesses, nem vós, nem vossos pais, ídolos de madeira e de pedra. Nem ainda no meio dessas nações achará repouso, nem a planta do teu pé descansará. Pois ali o Senhor te dará tremor de coração, desfalecimento de olhos e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti, e viverás sobressaltado de noite e de dia, e não acreditarás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite? E à tarde dirás, quem me dera ver amanhã? Por causa do medo que tomará conta do teu coração e pelo que verás com os teus olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te disse, nunca jamais o verás. Ali sereis oferecidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Aqui fala sobre algo interessante de que Deus está no controle de todo efeito. Deus está no controle de toda direção. Do mesmo jeito que Deus tirou do Egito, Ele diz que aquele que despreza Ele volta à escravidão. Então, as causas e os efeitos, elas são muito referente àquilo que nós estamos tratando primeiro com a presença de Deus. Às vezes a gente acha que a gente faz um inimigo, provoca um inimigo, uma pessoa que quer ser inimiga, ou os espíritos inimigos destrutivos, porque a gente provocou. Porque a gente foi lá e provocou. Claro, se você incita um inimigo, uma causa inimiga, você está procurando. Mas se você espiritualmente está vivendo diante de Deus, a verdadeira causa de vir os inimigos não são as pessoas. Uma circunstância em contenda, em conflito, não é simplesmente pelo fator dos indivíduos se levantarem contra nós ou contra você, um espírito destrutivo contra uma causa, um ambiente, uma circunstância. Não. Antes de qualquer coisa que se levante contra o servo de Deus, é muito relativo àquilo que nós lembramos da presença de Deus. Aquilo que nós consideramos a presença de Deus conosco. Quando nós consideramos a presença de Deus conosco, é Ele quem faz com que os inimigos sejam desfeitos, que não haja inimigo na nossa vida, que não haja circunstância destrutiva, que os inimigos não vençam, porque é Ele, não somos nós. Então, antes de qualquer, porque o ser humano comum, ele pensa, eu provoquei um inimigo, eu fui lá e, o ser humano se irritou. E o ser humano comum pensa que cria um inimigo. Mas de verdade, a primeira reação para Deus permitir o levantar de um inimigo, o prevalecer de um inimigo, é o indivíduo, o jeito que o indivíduo dá lugar e liberdade de lembrança da presença de Deus. Por isso que em alguns capítulos anteriores nós lemos quando Deus diz, cuida do teu arraial,
o jeito que vocês cuidam de tudo que vocês fazem, incluso até da forma que vocês conduzem o corpo de vocês. Cuida bem do arraial, porque eu estou vendo vocês, o cuidado de vocês com as coisas. E o jeito que vocês refletem a mim, na minha presença, a vida de vocês, vai definir o que eu vou fazer com os inimigos. Então, as causas externas, terceirizadas, né? Que nós estamos lendo aqui em Deuteronômio 28, de levantar nações, de trazer aperto espremido. Deus sabe espremer. O ser humano não sabe, a Bíblia diz, nem fazer o mal, ele não sabe direito. Deus sabe espremer. E aí, essas questões externas, elas vêm depois de uma definição que Deus está observando entre nós e a companhia da lembrança dele. Nós e a presença dele. Nós e a consideração com ele. O que ele falou para nós. O que ele nos orientou. O que é que Deus está nos direcionando. O que ele já falou. Como nós estamos lembrando de Deus. Até que ponto nós estamos lembrando de Deus. Que ele tem misericórdia, né? E aqui o Senhor começa a dizer, eu sou o Deus que pego vocês e ponho onde eu quero, no lugar que eu quero, no estado que eu quero, no aperto que eu quero, no enforcamento, né, espiritual, emocional que eu quero. Sou eu que dou espaço, paz ou opressão. O que Deus mostra isso aqui? Porque ele diz, a diferença está entre querer conviver com a voz, com a vida. Não é que Deus obriga você a estar com ele, não. Mas vai ter um resultado se você rejeitar a vida. Ele é o Deus que profetizou, haja vida em tudo. De repente o indivíduo não quer vida, vai acontecer o quê? O caos. Simplesmente porque a vida vai se ausentar. Caos, sequidão, corrói. Não tem outra. Então, Deus começa a mostrar como ele tem manejos de todos os efeitos humanos de uma nação, né? E de um humano. Tocando no estômago, tocando na família, na personalidade, na estrutura do homem e da mulher. Tocando em todo o status social. Tocando na terra, tocando nos animais, tocando nos frutos, tocando nos negócios, tocando nos alimentos, tocando nos filhos. Ele começa a detalhar em tudo que ele toca. Por que ele detalha em tudo que ele toca? Porque é em tudo que ele abençoa, era ali. Não estava vendo a bênção, não? Não estava bom a bênção, não? Então agora a gente vai retirar para poder dar a diferença e trazer discernimento de onde Deus estava. Quando ele estava perto. Às vezes a gente só entende o quanto Deus estava perto no aperto da ausência. Aí a gente entende o quanto Deus estava perto. Quanto Deus estava suprindo. Quanto Deus estava ajudando. E aí, aqui diz, verso de número 59. O Senhor tornará terríveis as tuas pragas, as descendências duradouras, cruéis e persistentes, causas pragmáticas contínuas. Veja aqui, fará voltar contra ti todos os males do Egito, se apegarão. Imagina, anos e anos já longe do Egito, voltar todas as pragas, né? O Senhor também fará vir sobre ti enfermidade, praga não escrita. Ficareis poucos em números, era outra preocupação da nação, ser pouco em número. Deus diz, cuidado, né? Forma de Deus castigar. O Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem, porém agora se deleitará em destruir-vos e consumir-vos. Por que Deus diz isso? Porque Deus está falando sobre o fator de o indivíduo não querer a presença dele, quer ser destruído. A vontade dele é ser destruído. Então, vamos cumprir a vontade. Quer se destruir.
Olha como Deus trabalha. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma a outra extremidade servireis a deuses que não conheces, nem vossos pais conheceram, nem ainda no meio dessas nações acharás repouso, nem da planta do teu pé descansará, pois ali o Senhor te dará tremor de coração, desfalecimento de olhos e desmaio de alma. Então aqui nos mostra claramente que além de Deus conhecer os acessos de uma vida em paz do ser humano, Ele sabe corrigir, Ele sabe mostrar onde Ele está. Quando Ele sai não tem paz, quando Ele sai o caos impetra. Então, diz aqui: a tua vida estará suspensa por um fio diante de ti, viverás sobressaltado de noite e de dia e não acreditarás nem na tua própria vida. Desnorteia tanto que ele nem sabe se ele está vivo ou morto. Olha o estado psíquico da situação. Pela manhã dirás, quem me dera a noite, e à tarde dirás, quem me dera amanhã. Por causa do medo que tomarás contra o teu coração, pelo que verás, o Senhor te fará voltar ao Egito, além do medo, o pavor, voltar ao Egito, em navios pelo caminho que te disse. Nunca jamais verás. Ali sereis oferecido como escravos aos inimigos, mas não haverá quem compre. Então, às vezes Deus precisa fazer o indivíduo tomar noção de quem ele é sem Deus. Quem ele é sem Deus. Quando Deus precisa tomar uma medida dessa de fazer o espírito e a alma de um ser ter noção de quem ele é sem Deus, é muito triste. É algo profundo. Porque só Deus sabe o grau que o indivíduo se convenceu que ele podia fazer do jeito dele, que não ia dar errado, que ele podia ignorar a presença e a voz de Deus, que não ia dar errado. Então, que o Senhor tenha misericórdia. Que nós possamos convidar Jesus, o poder da palavra, o Espírito Santo, para estar conosco, né? Que Ele tenha toda a liberdade de estar conosco e que a nossa jornada e território, ela não seja de ter saído do Egito e Deus propositalmente trazer para o Egito de novo. Falar, você vai ficar aqui, nem o Egito quer. Misericórdia. Que nós possamos ser direcionados por Deus para Ele cumprir a vontade dEle, o querer dEle, o trabalhar dEle, a palavra dEle. E todo o plano dEle ser realizado para honra e louvor dEle. E isso porque Ele quer conviver conosco. Ele quer conviver conosco. Então, nós concluímos aqui o capítulo 28, vendo que até os detalhes das provas, dos apertos, mostram proximidade de Deus. Ele lembrou de apertar desse lado, ele lembrou de apertar do outro, ele lembrou de apertar do outro, ele lembrou de apertar do outro. É porque ele estava ali. Ele sempre esteve ali. Em todas essas áreas de aperto. E é só uma forma dele mostrar, eu estou aqui. Eu quero que você ouça a minha voz. Obedeça o que eu disse para você. Fazer. Cuide do que eu confiei e dei nas suas mãos. Eu vou completar a minha obra. Mas eu preciso que você goste de lembrar-se de mim. Lembrar-se que eu estou presente. E honre a minha preferência em primeiro lugar. Se eu estou aí, o que eu prefiro? Será que eu prefiro isso? Ou eu prefiro o quê? Preferir honrar a Deus, honrar a palavra de Deus, é a nossa missão em todo lugar. Amém? Vamos orar e agradecer. Senhor, nós te damos graça, Pai, nós te louvamos por tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. A palavra diz que o Senhor é terrível, o Senhor é grande, faz estremecer os montes. Quanto mais um corpo físico, a nossa estrutura, ela estremece. Porque o Senhor é poderoso.
Nós te agradecemos porque se estamos respirando, se estamos vivendo, se estamos ouvindo, falando, vendo, nos movendo, é porque a tua bondade, a tua benignidade, a tua misericórdia nos alcançou de forma sobrenatural. Senhor, nós pedimos ajuda-nos a contar contigo, a lembrar do Senhor em todos os detalhes. Ensina-nos a cuidar de tudo que o Senhor nos deu de verdade, Pai. Orienta-nos e direciona-nos no teu querer. Direciona-nos na tua vontade. Tem misericórdia de nós. Segundo o teu Espírito Santo, através do que Cristo Jesus fez por nós, perdoa, Senhor, os nossos pecados, seja em pensamentos, em palavras, em obras. Perdoa-nos, Senhor. E como a tua palavra diz que o Senhor tem poder de fazer todas as coisas contribuir para o bem daqueles que amam e obedecem a Deus, nós declaramos, Senhor, o teu poder sobre a vida de cada um de nós, sobre todos aqueles que assistam. Que o teu poder, Senhor, faça com que todas as coisas contribuam para o bem. E que essas pessoas possam amar o Senhor cada vez mais. Porque é para aqueles que amam e obedecem. Que essas pessoas possam obedecer o Senhor cada vez mais. Que possamos obedecer mais. Que possamos amar mais o Senhor, meu Deus. E obedecer mais o Senhor, meu Deus Jeová. Em nome de Jesus nós pedimos a tua bênção, esta graça, Senhor. E já te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, que o Senhor está sendo, que o Senhor será. Confiamos em Ti e te louvamos, Senhor, pelo privilégio de Cristo Jesus ter nos resgatado, Pai, para nos guardar e nos abençoar. Em nome de Jesus nós te agradecemos, desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. É o Senhor quem nos guarda, né? Quantas maldades, quantas destruições Jesus já tem nos livrado pela palavra. Às vezes a gente não tem ideia do quanto já fomos livres, libertos de tantas maldades. E Deus segue trabalhando para nos libertar, sempre mais e mais, para nos proteger, para cumprir o querer dele em nossa vida. É só nós confiarmos. Amém? Forte abraço, que o Senhor abençoe. Até mais.